meninas! Hoje nós iremos tratar do capítulo 2 do livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. E nesse capítulo ele vai trazer uma nova espécie de pessoa com a qual a gente convive, que ele chama de incontornáveis. Como dito no primeiro capítulo, a gente é obrigado a lidar com certas pessoas e os incontornáveis são essas pessoas que na maioria das vezes são desagradáveis, são pessoas com as quais nós, se fosse para escolher, se pudéssemos escolher, não conviveríamos. Os incontornáveis, como o próprio nome já diz, são aquelas pessoas que a gente não consegue contornar. São aquelas pessoas que a gente é obrigado a conviver. E por mais que nós diminuamos o contato com essas pessoas, evitamos o máximo possível, há alguns momentos em que seremos obrigados a conviver, seja um evento de família que você está e a pessoa chega. Esses são os incontornáveis, aquelas pessoas que por algum motivo você é obrigado a conviver e, sendo assim, você não consegue ficar sem esse contato com ela. Sabendo quem são os incontornáveis, o autor traz uma forma que é o primeiro passo para você lidar com essas pessoas. E esse primeiro passo é saber quem são. E aí ele propõe de que façamos uma lista com o nome de cada uma dessas pessoas que você considera como um incontornável na sua vida. Porque para saber como tratar, para saber como lidar com essa pessoa, você precisa saber quem ela é. Afinal, se você não sabe quem é, você pode acabar tratando como incontornável uma pessoa que não é e vice-versa. Feita essa lista, o segundo passo é você aceitar que você não vai conseguir mudar essa pessoa. E muitas vezes esse é o ponto crucial. Simplesmente você aceitar que você não controla a pessoa, você só controla a si mesmo. E sabendo que você não pode mudar essa pessoa, que ela é o que é e que as coisas são como são, aqui cabe a você decidir o que vai fazer com isso. E a gente não gosta disso, não é o cenário ideal, mas como o autor vem trazendo desde o início do capítulo, esse é o mundo real. No mundo ideal as coisas seriam diferentes, mas esse é o mundo real e é assim que funciona. Por mais que você queira, por mais que você faça, você não vai conseguir mudar ninguém, a não ser que a própria pessoa já queira fazer essa mudança. Com base nisso, o autor traz uma frase muito boa na página 48, que é a seguinte: ninguém quer lidar com a dor, mas se a agulha com remédio não ferir o braço, a cura não chega. E o que essa frase quer nos dizer é que não é fácil. A vida não é fácil, as coisas não são fáceis. E como diz uma música, cada escolha é uma renúncia e isso é a vida. Cada escolha requer uma renúncia da gente. Por exemplo, se o seu incontornável é um vizinho que te incomoda com o som alto o dia inteiro, você não quer mais lidar com isso, você não sabe mais o que fazer, você tem duas escolhas e cada uma dessas escolhas vai ter uma parte positiva e uma parte negativa. Cada escolha dessa vai comportar uma renúncia embutida, uma renúncia oculta. No emprego, a mesma coisa. Se você tem um colega de trabalho que você não quer lidar com ele, ali também tem uma renúncia. E no exemplo do vizinho, você tem uma escolha, que é ou se mantém convivendo, ou você muda de casa. E em ambos os cenários vão ter escolhas e consequências. A mesma coisa com o emprego. Ou você aprende a lidar com aquele colega de trabalho, ou você muda de emprego. E em ambos os cenários vai haver algo difícil. Tem uma publicação famosa nas redes sociais que fala mais ou menos isso, que estudar para concurso é difícil, que trabalhar de forma autônoma também é difícil, que ser só dona de casa também é difícil. Escolha o seu difícil.
E assim é para tudo na vida. Então nós precisamos ter essa consciência e assumir a nossa responsabilidade de cada escolha e arcar com as consequências que virão dessa escolha. E isso é para tudo na vida. Quando você está em algum ambiente com algum parente seu, um Natal em família que você se esforçou para ir, para estar ali, muitas vezes você não queria ir, mas foi para agradar o seu marido, sua mãe, alguém que faz muito por você e você queria retribuir isso de alguma forma, e nesse momento vem algum parente inconveniente te fazer perguntas da sua vida pessoal, perguntas essas que ele não tem intimidade para saber. E aí você tem escolhas também, que ou você coloca um limite nele ali naquele momento, o que pode trazer um clima constrangedor para aquele ambiente, ou você escolhe não impor esse limite e viver com isso dentro de você por não ter colocado aquele limite, essa consciência pesada de que você foi injusta consigo mesma. Então, vocês percebem que em tudo na vida vai haver essa escolha? A mesma coisa na sua igreja, na sua comunidade. Você, ao assumir algum grupo, ao participar de algum grupo, você vai ter que lidar com coisas com as quais você não concorda e lidar com pessoas muitas vezes fazendo coisas erradas. E você pode escolher não participar, mas aí você também vai ter essa consciência de que, nossa, eu poderia estar servindo mais. Então, é basicamente isso que o autor traz aqui nesse momento do capítulo. E uma coisa que eu quero enfatizar é que sempre haverão pessoas que irão decepcionar vocês. Por isso que é importante vocês terem essa lista, essas caixinhas onde vocês vão enquadrar cada pessoa em o espaço que elas ocupam na vida de vocês. Porque como a gente disse lá na aula 1, isso vai evitar muita frustração, muita decepção. E, como conclusão, o autor traz um fechamento aqui na página 60. E ele fala o seguinte: no mundo ideal, não haveria pessoas incontornáveis pelo simples fato de que todos seríamos amorosos e verdadeiros uns com os outros. No mundo real, porém, é impossível negar que essas pessoas existem, e elas existem. Assim, a nossa opção é buscar ferramentas que nos ajudem a lidar melhor com aqueles que não escolhemos, mas que temos ao nosso redor. Eu acredito nas pessoas, apesar de elas não acreditarem em si mesmas. E eu quero falar para vocês que só o fato de vocês estarem utilizando o tempo de vocês para lerem o livro, para estarem aqui na comunidade, para assistirem essa aula, vocês já estão fazendo isso. E esse é um passo muito importante. Então, façam a lista de vocês com os incontornáveis e a cada escolha que vocês fizerem, estejam conscientes das renúncias e dos ganhos que vocês estão tendo com essa escolha. Então, recapitulando, primeiro passo, liste seus incontornáveis. Segundo passo, aceite que o mundo real é assim, que as pessoas são assim e que vocês não vão conseguir mudar ninguém. Terceiro passo, estejam conscientes de que cada escolha requer uma renúncia. Estejam conscientes das perdas e dos ganhos que vocês têm com cada escolha. E que a gente possa enxergar que em tudo existe parte boa e parte ruim. Basta a gente saber olhar.